Olá, meu nome é Lídia, eu sou Head Coach do CrossFit Zetai e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória até aqui. Eu sou pernambucana e moro há quase 20 anos em Roraima e a minha história se desenvolveu aqui, né? A minha família, eu venho de uma família que é uma família muito batalhadora, mas durante toda a minha infância houveram alguns perrengues, né? E eu aprendi como forma de sobrevivência empreender desde cedo. Quando eu tinha 10 anos, eu vendia lá na minha escola salgados e, enfim, eu levava mais salgado para vender do que livro para estudar. Com o tempo, eu fui arrumando outras formas de gerar de empreender de alguma forma dentro da minha realidade. Então, quando eu tinha 12 anos nas férias, eu fazia bijuteria e vendia. Quando eu tinha 17 anos, eu fazia brigadeiro para vender. Eu saía botando em vários pontos da cidade brigadeiro para poder fazer algum dinheiro ali, para poder ou ajudar em casa ou não dar gastos dentro de casa. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um dinheiro do brigadeiro, juntei com alguns presentes e comprei uma intruder. E aí, essa intruder foi mais uma forma de conseguir algum dinheiro. Então, eu comprava roupa fora do estado, trazia para cá, colocava a minha mochila na intruder e saía vendendo nas lojas ali próximo à minha faculdade. Quando eu tinha ali entre os meus 24 anos, eu comecei a juntar uma grana. Eu já trabalhava como personal e eu juntava um dinheiro, arrumei um emprego e o dinheiro que eu recebia, eu investia dentro do CrossFit. Então, o CrossFit nasceu a partir de uma luta muito grande de se organizar financeiramente. E no início de qualquer negócio, você testa o seu negócio em um tamanho um pouco menor e depois você vai aumentando aquilo ali, né? No começo, o CrossFit ele foi muito questionado. Então, a forma com que chegou em Roraima foi em meio a muitas dúvidas, né? As pessoas falavam que ou era modinha, ou elas falavam que talvez eu não alcançasse porque as pessoas não iam aderir a algo muito novo, que elas não conheciam. Algumas pessoas achavam que eu era louca de estar investindo e perdendo tempo com isso, estudando algo novo. E eu pensava, meu Deus, é muito caro, é muito longe, é muito difícil. Então, ao passo que essas coisas passavam pela minha cabeça, eu acho que vinha também a necessidade de tentar. Então, eu vejo como uma característica minha de ser extremamente obstinada. Então, eu me organizei e a cada dificuldade fui tentando me organizar. O que eu aprendi é que eu deveria começar exatamente de onde eu estava. Não existiam as condições mais favoráveis, não existia uma abertura do mercado, não era esperado que tivesse aquilo ali, existia uma certa resistência do público e um risco de investimento. Mas eu entendi que eu deveria começar com o que eu tinha e eu deveria começar exatamente como eu podia. E o diferencial do meu negócio foi, eu tentava gerar um impacto aonde eu prestava o meu serviço. Então, a minha ideia era que se a pessoa não tinha confiança ou ela não conhecia aquilo, ela deveria testar. E que se ela colocasse à prova e gerasse nela um impacto e gerasse nela um resultado, consequentemente a gente ia de um por um, trazendo de um por um, conquistando. Então, o CrossFit Zetai, ele foi crescendo no boca a boca. A rede social e a indicação foram os principais nortes que geraram para a gente desenvolvimento e crescimento. O CrossFit Zetai, ele teve algumas fases, né? A primeira fase, ele
a gente começou, não era afiliado e a gente passou um ano não afiliado à marca CrossFit, né? Se chamava Titânio Fitness. Essa foi a fase mais roots do nosso treinamento, por quê? Porque foi nessa fase que a gente tentou testar o mercado de uma maneira que fosse barata, segura, para a gente que estava começando na garra e fazer acontecer. Então, nesse momento, a gente passou mais ou menos um ano, e aí logo eu fiz todos os treinamentos que a CrossFit exigia e submeti para avaliação, e aí surgiu a CFL5. A CFL5 foi o primeiro momento do CrossFit em Roraima, né? Nesse momento, a gente começou a ampliar e aí começou a se conhecer mais a modalidade, não só em Roraima, mas no Brasil também, né? A modalidade começou a expandir, começou a crescer, as pessoas começaram a entender um pouco mais, porque Roraima tem um dos primeiros boxes do Brasil, assim. A gente está bem ali no comecinho mesmo das afiliações, no segundo ou terceiro ano quando o CrossFit começou a crescer aqui. Logo depois da CFL5, a gente ficou bastante tempo nesse molde e é bem engraçado como que a gente conseguiu desenvolver. É muito interessante porque a gente conseguiu desenvolver não só empresarialmente, né? Eu, quando abri o CrossFit, eu era uma professora de educação física recém-formada de 24 anos, mas eu estava ali exercendo uma função empresarial. Então, no caminho do CrossFit Zetai, eu fui melhorando tecnicamente como coach, eu fui treinando novos coaches e eu fui aprendendo como refinar a minha habilidade de ser uma empresária, né? Eu fui criando novas formas e muitos desafios apareceram. Não é porque você está mostrando vários sucessos dentro do seu caminho, que as dificuldades não vêm, né? É muito comum a gente ver pessoas que tentam empreender e na primeira dificuldade elas desistem. Na primeira dificuldade elas acham que não são capazes de dar continuidade. Esse é o diferencial da maioria das pessoas que têm sucesso, porque as dificuldades elas vão vir. E sim, eu acho que permanece quem tem a maior capacidade de se reorganizar, que tem a maior capacidade de resiliência e que consegue entender que faz parte do processo ter momentos bons e momentos ruins. O sucesso é uma estrada esburacada. Ele não é uma estrada linda e bem asfaltada. Você vai levar muitas quedas, você vai levar algumas rasteiras, você vai cometer muitos erros, mas se você persistir, principalmente tiver a capacidade de aprender, né? Se você tiver a capacidade de entender que o seu erro não é um fracasso ou não fala contra você, mas que o seu erro, de fato, ele é uma ferramenta que você pode utilizar para o sucesso, ele é uma ponte para o sucesso, você realmente consegue reorganizar e passar pelas dificuldades. Então, a CFL5, ela deixou de existir, a gente eu acabei quebrando a sociedade, né, que existia, e aí passei 2 anos sozinha dentro da empresa, que foram muito importantes para mim. Eu acabei reconhecendo várias coisas ali dentro, eu acabei identificando a necessidade de várias coisas, aprendendo muito mais sobre a gestão da empresa, amadurecendo do ponto de vista administrativo, do ponto de vista jurídico de uma empresa, do ponto de vista organizacional e me voltando cada vez mais para os 2 mundos, porque um CrossFit ele é dividido por 2 mundos. Ele é técnico e tem que ter um técnico muito bom para treinar treinadores, para poder mostrar quais são os valores do treinamento, para poder fazer com que as pessoas que estão ali na linha de frente, que estão dando aula, entendam que elas estão lidando com outras vidas, para elas realmente se importarem com quem está indo ali treinar todos os dias, porque o CrossFit é a melhor hora da vida de muitas pessoas todos os dias, né? Então, tecnicamente,
tem que estar bem estruturado. E administrativamente também tem que ter alguém ali que entende tanto quanto o técnico responsável a parte de gerenciamento de professores, de recepção, de produtos, de tudo isso. Então, esses 2 anos sozinha me fizeram pontuar muitas coisas com relação a o que eu poderia melhorar, né? E vieram 2 outras pessoas, vieram 2 outras sócias a partir desse tempo. O CrossFit, que se chamava CrossFit Latitude 5, começou a se chamar CrossFit Zetai. E há 2 anos a gente existe, 2 anos e meio a gente existe como CrossFit Zetai. E logo no começo desse desafio, uma mudança para um prédio muito maior, para um prédio muito mais espaçoso, com uma estrutura muito diferenciada, a gente pegou uma pandemia. Então a gente passou 4 meses em obra e depois a gente passou 3 meses aberto e passou 5 meses fechado. 4 meses e 19 dias fechado. Então, isso foi muito desafiador porque a gente teve que aprender a atender o nosso aluno dentro da própria casa. Então a gente teve que negociar os nossos compromissos, a gente teve que trazer o nosso aluno para o nosso lado. O aluno, no seu momento pandêmico também, ele sabia que ele também tinha suas dificuldades, mas a gente sabia que a gente precisava manter junto. E então, a gente criou um programa online de atendimento ao aluno. A gente criou condições para que esses alunos continuassem, esses alunos continuaram, a gente passou a pandemia e esse é um momento muito rico para a Zetai, porque é um momento extremamente organizado, onde a gente aprendeu muito com a pandemia e as pessoas estão retornando, estão entregando mais, entenderam a importância da saúde, né? E a Zetai aprendeu a como lidar melhor com esse cliente. Então é um momento de muito sucesso para a Zetai nesse momento, é um momento que a gente está desenvolvendo várias coisas e em todo esse caminho eu aprendi algumas coisas, que se eu quero chegar em algum lugar eu tenho que ser obstinada, eu devo ser resiliente, a tudo que acontecer, eu vou errar durante o caminho e está tudo bem, porque isso faz parte do meu desenvolvimento como empreendedora e eu tenho que aprender com isso. E principalmente que se eu construir um autoconhecimento se eu tiver um autoconhecimento pessoal, eu consigo, primeiro, melhorar as minhas relações, olhar com uma perspectiva mais ampla sobre a empresa e sobre as pessoas e quando você cresce pessoalmente, você cresce em aspecto geral. Então, assim, se eu puder deixar algo, se você tem a possibilidade de conhecer um pouco mais, você como empreendedor acaba deixando a sua marca, a sua digital. Você é o seu negócio. Então, se você se conhece bem, você sabe bem os seus limites, as suas margens, você sabe bem o que você quer, o que você deseja, você sabe muito bem se relacionar dentro do seu negócio, você vai ser bem sucedido. Então, quanto mais desenvolvimento pessoal você tiver, mais desenvolvimento você consegue gerar a começar pela sua equipe e em seguida a sua equipe reflete isso para o seu cliente, em seguida isso reflete na sua empresa e o desenvolvimento ele é de maneira global. Então, se você quer desenvolver, comece em você e aí você vai ver o reflexo disso no outro.